Doutora Tayene, falei certo? Falou eu sempre certo. tenho medo de falar, doutora Tayene. Seja Falou bem-vinda, certo, doutora. sim, Roberto, falou certo. Tayene Garcia. Doutor Prates, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. Boa noite a todos que estão aqui. Sempre uma satisfação estar no seu programa. E o doutor Eduardo Ferrari, seja bem-vindo, doutor. Obrigado mais uma vez, Roberto, pela oportunidade, pelo convite. Estendo aí a boa noite a todos que nos assistem e também a bancada, a doutora Tayene e o doutor Rodrigo. Os três advogados fazem parte de uma mesma bancada, do mesmo escritório, seria isso, Tayane? Digamos que somos um time, né? Somos parceiros. Dependendo do jogo. Isso, somos um time, somos parceiros aí, já de longa data. Eu e o Ferrari somos colegas de turma, né, por um período. Então a gente já tem aí um... De turma? Turma de faculdade. É que o doutor, ela começou mais cedo, entendeu? Isso, com Bem certeza. mais cedo. Obrigado, O Eduardo foi um pouquinho... Comecei logo depois do ensino fundamental, já pulei o médio. Já pulou o médio, já foi fazer. Isso. Há quanto tempo está no mercado, doutora? Eu sou da turma de 2000 da FIG. 23 brincando. anos já. E o doutor Prates, quanto tempo está no mercado? Há 10 anos. Eu sou Há da 10 turma anos. de 2012 e da FIG também. Doutor Eduardo? Eu estou há 22, porque 22. eu, na época, acabei parando um ano da faculdade e aí sou da turma de 2001. Também da FIG? Também da FIG, da nossa maravilhosa FIG. Nossa, a FIG eu acho que é a grande escola do direito de Guarulhos. Eu acho que a maioria dos doutores que eu conheço são provenientes da FIG. Sim, uma escola de tradição, né, dentro do município aqui. Até se a doutora Ossana estiver nos acompanhando, fica aqui um grande Um abraço. abraço. Um abraço, Doutora Elza. Ossana. Doutora Paróquia e toda a equipe lá da FIG que sempre nos recebe muito bem recebidos lá na nossa faculdade. Eu queria trazer um tema que nós não havíamos combinado, não conversamos antes, porque, na verdade, eu vi um discurso de um advogado, se eu não me engano, é Dr. Roberto Victalino, acho que foi Dr. Roberto Victalino. Ele estava defendendo uma tese, mas sem entrar no mérito do que ele estava defendendo, mas o argumento dele eu achei muito interessante. Ele defende que o judiciário tem uma outra postura. Por exemplo, ele é contra o aborto. E ele entende que quem faz as leis são os deputados e senadores, o legislativo. E ele está entendendo que, né, eu acho que se chama a DPF, alguma nesse sentido. Nessa discussão, o Supremo está indo além do que determina a lei. Eu gostaria de ouvir os doutores, não sei se vocês chegaram a ver, e se vocês entendem dessa mesma forma, de que o judiciário estaria indo além do que está escrito, porque a lei determina que o aborto pode ser feito em alguns casos específicos, como estupro, quando a criança está se desenvolvendo sem cérebro, ou então quando há algum tipo de violência. Vocês entendem que o judiciário está indo um pouco além, doutor Ferrari? Começa a virar para cá. Sim, excelente colocação, Roberto. Sem me aprofundar na questão propriamente dita, não é? Sem entrar no mérito da questão. Eu também observo, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que é mais do que um órgão julgador, é um órgão que tem ali o seu viés político. E, notadamente, algumas decisões ali geram alguma polêmica. Né? Evidentemente que deságua ali praticamente todo tipo de intervenção, seja dos outros poderes. Mas, assim, me parece, de fato, que há uma queimadinha de linha por parte do Supremo Tribunal Federal. A gente ouve bastante coisa, né, nos bastidores e conversa com muita gente e tal. São assuntos que, muitas vezes, Roberto, devem ser resolvidos. E o Congresso, às vezes, não dá a devolutiva necessária A tempo. E, obviamente, que não pode ficar para trás. Nós temos outros casos, né? Por exemplo, o casamento homoafetivo também veio lá de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E, ao meu ver, aí eu posso me posicionar acertadamente, porque o Congresso não se posicionou por algo que existe e está pulsante na nossa sociedade. Então, assim,
vejo que há essa intervenção, mas não sei, não tenho como dizer que é negativa essa intervenção, porque são 3 poderes, né? E se o Congresso deseja que as coisas aconteçam de um jeito que há ali na voz popular, tem que ter um pouco mais de agilidade, mais de efetividade, e a sociedade não pode esperar, né? Doutor Prates, sua opinião? Eu acho que Montesquieu nunca imaginou que essa discussão de 3 poderes seria tão forte como é hoje. É verdade. Né? Mas o Ferrari trouxe um ponto muito importante, que é a omissão legislativa. Isso a gente chama de ativismo judiciário, quando o judiciário ele toma posturas que se assemelham à legislação. Porque, Mas na sua opinião, não é. Não é. Na minha opinião, é o dever constitucional do Supremo Tribunal decidir essas matérias. Até porque, se nós pensarmos, por exemplo, em família, né, a própria Constituição ela traz que todos são iguais perante a lei. Logo, não há uma família diferente da outra, né? Quando nós temos o conceito aberto de família, todas as famílias compostas por homem e homem, mulher, às vezes um pai e uma mãe apenas, às vezes uma neta e uma avó, isso são famílias, essas famílias são iguais. Então, quando o Supremo vem e ele fala, olha, o casamento, a união, primeiro começou assim, a união homoafetiva ela é comparada a um casamento, são os mesmos princípios e valores. Ela trouxe o entendimento conforme a legislação para aquela matéria, de acordo com a Constituição Federal. Mas por quê? Porque o legislador, ao longo de muitos bons anos, não fez um approach sobre isso, não trouxe uma legislação sobre isso. E essa questão do aborto está parada há tempos já no Congresso Nacional. E, curiosamente, não houve um andamento. E aí talvez fique uma reflexão também a todos os cidadãos. Qual a qualidade do político que nós, enquanto sociedade, estamos elegendo? Né, esses políticos Boa têm questão, capacidade doutor. técnica para poder legislar algumas matérias? Porque você imagine, né? Nós, advogados, aplicamos uma legislação. Os juízes também aplicam a legislação que é feita por pessoas que nem sempre têm aquele conhecimento, né, Ferrari? Técnico para falar daquela matéria. Então, na minha opinião, em que pese se assemelhe a um ativismo, essa matéria do aborto, ela está no bojo constitucional e o Supremo, como um poder da República, ele traz a discussão. O que caberia ao Congresso Nacional? Fazer a discussão dentro do Parlamento. Trazer ali audiências públicas, os debates, ouvir as entidades que estão se pronunciando. A CNBB é muito forte sobre isso, ela sempre traz uma postura sobre essa matéria. Como existem várias outras associações, tem um entendimento muito forte de que o aborto é uma questão de saúde pública. E aí, sem entrar nesse mérito, até porque a gente não está aqui para isso hoje, né? Bola dividida, né? Aquele tira-teima, né? A favor ou contra. Mas a matéria tem que ser posta. O Supremo está fazendo o papel dele de debater a matéria. Caberia também ao Parlamento, o órgão adequado para isso, fazer a discussão. Mas ainda assim, ele está como hino nacional, deitado em berço esplêndido, sem se manifestar sobre essa e tantas outras matérias. Até se me permite, Roberto, claro. Já dentro desse mesmo contexto, né, até desculpa, doutora Tayane, mas só para não perder o gancho aqui do meu raciocínio, nós temos talvez a mais essencial fonte de direito, que é o costume. O costume é o que acontece lá no fundão lá da sociedade, né, nas periferias. Aquilo é uma fonte de direito, é algo que está sendo praticado e é dever do Estado, não é? Regular aquilo. E talvez, aí especulando, o Congresso existem forças mais conservadoras que não permitem alguns avanços por uma série de fatores. Enfim, talvez não seja só a dificuldade de julgar pelo tempo, pela demora, mas por fatores ali de vontade mesmo. E algo precisa ser feito, precisa ser desse Parece que eles não querem, eu não digo, eles não querem se meter em confusão, alguns deputados. Parece que é isso. Talvez voto, né, Roberto? Tem lá Se meter em polêmica. Tem lá aqueles que os elegem e não querem tocar em assuntos, enfim, né? Aqueles só especulando, viu, Roberto? Quem está nos acompanhando, hoje tem muito advogado aqui, né? Doutora Eliana Galvão está mandando um abraço para nós. Abraço. Abraço pra ela. E o doutor Márcio Lopes, ele que trabalha no supermercado, ele que trata da questão jurídica do supermercado Barbosa. Dando boa noite para nós. Olha, depois eu passo as perguntas do Celso. O Celso que está nos acompanhando aqui, mas ele está dizendo assim, ó.
Ô, Roberto, eu vou deixar isso aqui depois de falar com a doutora Daiane. Ela é mulher, talvez ela tenha até uma outra posição. Porque a minha curiosidade, já que eu não sou do direito, como não existe nada específico, de onde, doutora, que os ministros estão se baseando para dizer, olha, isso é legal, isso é crime, isso não é crime? Poderia me explicar? Na verdade, aí, complementando aqui o que os colegas já brilhantemente disseram, né? Esse ativismo judiciário, na verdade, no meu ponto de vista, é um tapa-buraco. Porque o Congresso, que está ali eleito para legislar, não o fez. Há tempo de, talvez, solucionar problemas do dia a dia, né? Como o Dr. Ferrari disse, os costumes, né? Eles precisam ali ser regulados de alguma maneira. E o gabinete ali do ministro, né, ali vai votar de acordo, talvez, com o entendimento individual do ministro, né? Então, o que às vezes a gente perde muito, porque são poucas pessoas votando uma matéria que pelo Congresso seria votada ali por algumas centenas, né, de votos. Então, a gente fica nessa situação porque, vamos supor, né, um projeto de lei ali no Congresso sendo votado, Congresso ali, né, no sentido da Câmara e do Senado, você tem ali técnicos que às vezes são convocados. Já num julgamento, você não tem essa oportunidade, talvez, da discussão, né? Sim, como o Dr. Rodrigo pôs aqui. De repente, toda a parte científica ser estudada ali, com técnicos, né, do mundo científico dando seus pareceres. Pessoas da sociedade, da saúde pública ali também dando ali seus pareceres, né? E aí, talvez, fundamentando os votos dos deputados e senadores, né? Agora, o ministro do STF vai votar com base na legislação, no que ele tem ali. Então, às vezes, a impressão pessoal, né, a vida daquele jurista, né, dentro da sua carreira, é o que vai fundamentar o voto. E não, às vezes, uma base técnica, que é como deveria ser o certo, né? Perfeito. Então, vamos lá. O Antônio Queiroz está nos acompanhando aqui. Agradecer a ele, Márcio Lopes. Um abraço para o Roberto, para o Rodrigo, queridos amigos. Celso Pinheiro. Roberto, agora você paga mais auxílio aluguel do que fazer moradia em Guarulhos. Olha aqui. Bom Pastor Terraplanagem está nos acompanhando aqui, está mandando um abraço para nós aqui. O que mais aqui? Márcio Celso Pinheiro com a gente aqui. Pergunta ao Roberto, aos advogados, por que Guarulhos prefere a prefeitura pagar auxílio aluguel aos moradores pobres de Guarulhos e não fazem mais construção? Eu acho que é uma questão mais política essa aqui do que a questão de direito. Essa aqui nós vamos ficar passando, Celso. Moradia, a OAB não poderia verificar isso em Guarulhos? Aliás, a OAB, ela trabalha muito mais do que com os próprios advogados. Ela tem uma visão social maior, né, Ferrari? Ela pensa também em moradia, ela pensa na cidade, ela tem várias comissões que falam inclusive sobre questões sociais, raciais. É um trabalho bastante grande de vocês. Sim, a OAB ela é a Constituição materializada, que é a única instituição que é desligada totalmente do Estado, independente e a guardiã da Constituição Federal, né? Não é à toa que nós temos o artigo 133, que diz que o advogado, a advogada, são indispensáveis à administração da justiça, mesmo exercendo a sua atividade civil com munus público, conferido pela Constituição Federal. Nenhuma outra carreira tem tão valor colocado pela Constituição Federal, sem demérito das outras carreiras. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, não recebe verba estatal. Não depende de verba estatal. Quem subsidia toda a Ordem dos Advogados do Brasil são os advogados e as advogadas inscritas nos seus quadros, e também os estagiários e as estagiárias. Então, o papel da OAB é histórico. Por que é histórico? Porque a construção da OAB como defensora da Constituição Federal em primeiro plano, depois da sociedade, depois dos direitos humanos, enfim, uma série lá de garantias que são colocadas para que nós, advogados e advogadas, além dos nossos clientes, tenhamos em mente. Então, nós temos essa função social
que é a defesa da Constituição Federal. E, obviamente, moradia, outras formas de auxílio ao poder estatal. Até a nossa Constituição Federal ela já deixa claro, não é, que a atividade pública deve fazer, mas a sociedade também deve fazer. E a OAB também integra a sociedade. Doutor Felipe Hilton está nos acompanhando. Pessoal, hoje deu uma chuva bastante forte aqui na cidade de Guarulhos. Eu pedi para a produção separar umas fotos. Estão prontas essas fotos aí, produção? Inclusive me mandaram um vídeo aí de que um poste caiu em cima de uma perua Kombi, Matheus. Né? Já estão preparadas as fotos? Não? Então já prepara as fotos aqui. Bom, separamos aqui alguns assuntos e um dos assuntos que nós separamos é a questão da tecnologia nas empresas, essa questão de câmeras de segurança nas empresas. Doutora Tayane vai falar? Vamos lá, doutora. Como é que está essa questão da tecnologia? Também é uma discussão danada. Se você levar o celular da empresa para casa, se você ainda está trabalhando, se não está trabalhando. A tecnologia trouxe muito trabalho para vocês. Com certeza. Eu falo que a tecnologia, a rapidez da tecnologia trouxe avanços, né, e prejuízos também. Porque as coisas são mais rápidas, mas ao mesmo tempo que elas são mais rápidas no contato, vamos supor, empregador e empregado, ao mesmo tempo a resposta também às vezes acaba sendo rápida num horário em que a pessoa já não está mais dentro da sua jornada de trabalho, né? Então essa é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado. Tem a questão do home office também que se mistura, não? Sim, muito cuidado porque a pandemia trouxe esse avanço aí, eu brinco que a gente estava indo a passos largos, aí virou uma maratona, né? Então, o home office, na verdade, o empregador também tem que ter esse cuidado com o empregado, né? Com relação à ergonomia de trabalho, o material, sinal de internet, energia elétrica, né? Então, porque o empresário deixa de ter aquela força de trabalho na sua empresa, né? Na sua sede, há uma economia ali, contudo, ele acabou onerando, né, o empregado. Então, essa recompensa, né, esse valor gasto, tem que ser compensado de alguma forma. Tá? Então, isso a gente vê muito. Assim. Hoje as decisões estão começando, né? A gente tem aí 3 anos de pandemia, né, mais ou menos. Então, as decisões estão começando e sendo pacificadas aí nos tribunais. Mas a gente tem muita questão ainda para resolver com relação à tecnologia empregada na substituição ou então ali como auxílio na força de trabalho. Né? Me veio uma dúvida agora na cabeça, doutores. A questão do vale alimentação, quando a pessoa está em home office, ela continua com esse direito? A gente tem que separar, né? A vale-refeição é aquela alimentação diária do funcionário, Sim. né? E o vale alimentação é aquela da família, né? A cesta básica ou o VA, né? Vamos pegar os dois casos. O vale alimentação, ele é devido sim. Tá? O vale alimentação, que é a cesta básica. Que é a cesta básica. Vamos colocar. Essa cesta básica é devida sim. Agora, o vale-refeição, aí a gente já tem que discutir de acordo, talvez, com a convenção coletiva que está prevendo ali da categoria, se é ou não, né, devida. No caso do home office, entende-se que o empregado está na jornada de trabalho. Então, mesmo estando em casa, é jornada de trabalho. Então, precisa pagar. Vale transporte, não. Vale transporte, não. Vale transporte só é devido... O vale transporte só é devido para aquele empregado que usa o transporte público, tá? Então, ali ele faz uma opção de receber esse valor, né? Então, o empregador paga mensalmente ali um valor que ele deve ser destinado exclusivamente para o transporte de casa ao trabalho, quando usado o transporte público. Hernandes Prata está mandando um abraço para nós aqui, obrigado. Quem mais? O Benê Sacoman. A questão doutores, a questão das câmeras, por exemplo, aqui na nossa empresa nós temos câmeras, inclusive uma segurança quando nós não estamos aqui, final de semana, para ter uma vigilância. Tem algum problema usar câmeras? Nenhum problema. Desde que as câmeras estejam para os empregados identificavelmente localizadas, Sim. onde se vê, né? Câmera oculta não é uma coisa muito bacana de ter na empresa e que elas estejam em locais coletivos. Então,
uma câmera dentro de um vestuário, né, de um vestiário, uma câmera dentro de um banheiro é uma coisa totalmente inadequada, né? E essa câmera, ela vai ser ali para preservação do espaço, se de certa forma monitoramento, porque acontece monitoramento de funcionário, esse uso da imagem é um uso privado apenas para esse fim. Não pode colocar em rede social, não pode ficar divulgando essa gravação, ainda mais quando você tem uma certa amizade ali com o empregado, né? A empresa, o empregador tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente brinca que o empregado de hoje é o reclamante de amanhã. Exatamente. Né? E aí eu venho para o Matheus, eu acho que é interessante a gente ter um cameraman aqui para acompanhar. Bota a Aninha aí. Por isso que é importante também ter um suporte, porque a gente sempre pensa o seguinte, ó, a gente precisa ter um seguro de um carro, seguro de uma casa. Ter um suporte jurídico é uma espécie de seguro também, não, doutor Eduardo? Sem dúvidas. Nós estamos aqui na bancada e quando falou de direito trabalhista, a Tayane, não é? Chamou. E você na abertura do programa colocou, vocês têm ali uma sociedade, um time, justamente por isso. Porque quando o assunto é trabalho, Tayane. Ela é especialista em trabalho. Quando o assunto é família, empresarial, Rodrigo Prates. E quando a área é criminal, não é? Então, ou seja, esse nosso... Até desvia um pouquinho da sua pergunta, mas eu vou voltar nela. Não, por favor, temos a ideia, e tem a ver exatamente com a sua pergunta, a ideia é que tenhamos a melhor condição de prestar o serviço para a melhor solução a ser encontrada. Então, você tem ali um empresário que precisa de um suporte jurídico. E os escritórios de advocacia, na sua grande maioria, não tem esse campo de atuação pleno. Isso custa muito caro. E na maneira que a gente faz, que a gente tem feito e tem sido um sucesso no nosso dia a dia, a parceria, não é? Que é uma espécie de sociedade, não é? Ela funciona muito bem. Por quê? Porque cada um tem o seu know-how e aplica ali com essência e com especialidade. Obviamente, um escritório que faz uma contratação fechando todas essas portas, ele vai ter especialista sempre que ele precise. E assim, não é luxo você ter um escritório de advocacia te dando assistência, te dando apoio, porque o cotidiano te coloca situações, se você enfrentar mal enfrentado aqui, lá na frente vai te custar muito mais caro. Tá certo, só um probleminha aí no microfone do doutor, vamos trocar aí. O engenheiro Eduardo Henrique Martins, ele que é tesoureiro da ASEAG, Associação dos Engenheiros, está nos acompanhando aqui. O nosso amigo Antônio Queiroz, que é da TV Guarulhos, ele está fazendo uma pergunta aqui sobre a PL 752. A OAB estava totalmente contra. Qual a visão dos doutores sobre esse assunto? Doutora Tayane, está familiarizada com a 752 ou o doutor Prates? Acho que eu vou responder esse assunto. Doutor Prates? O doutor Prates, então, responde para o nosso amigo, o telespectador Antônio Queiroz. Vamos lá? Bom, nós falamos agora há pouco, olha como é curiosa a dinâmica do programa, que às vezes o legislador ele fica em berço esplêndido para não legislar sobre alguns assuntos, mas curiosamente, quando é do interesse do governo, um projeto de lei natimorto que prejudica a população, ele tem um regime de urgência aprovado e o senhor governador do estado, numa semana de feriado, convoca os seus deputados estaduais, alguns de Guarulhos inclusive, alguns que cuidam dos consumidores, por exemplo, para ir até o Palácio dos Bandeirantes, sede oficial do estado, do governo do estado de São Paulo, e diz a eles que votem em um projeto de lei que aumentou as custas processuais para todos os paulistas e aqueles que precisarem da justiça. E lembrando, Roberto, e a quem assiste, que a lei, né, ela é para todos e nós não escolhemos quando vamos entrar com uma demanda judicial. Às vezes é necessário. Nós nunca sabemos quando teremos um processo. E com a aprovação desse projeto nefasto, péssimo projeto, as custas a partir do ano que vem aumentarão para processos no âmbito estadual. Hoje se paga 1% para entrar com a ação, que é a regra geral, isso vai para 1,5%, um aumento de 50% nas custas hoje para entrar com a ação. Em ações de execução, isso era 1%, isso passa a ser 2%, aumento de 100%.
E em algumas áreas do processo, como mandar e-mail, também será cobrado isso a partir de agora. Então, é muito curiosa essa seletividade da legislação, né, do legislador. Quando ele tem interesse, ele vota uma matéria com brevidade numa semana de feriado, com a Assembleia cheia. Em outros assuntos que não são assim tão bacanas de comprar briga, fica dormindo no nosso Congresso Nacional, também na Assembleia. Então, infelizmente, a PL foi aprovada, o PL 752, que era um PL que teve origem no Poder Judiciário, em 2021, para a majoração das custas, e a partir do ano que vem, então, infelizmente, pessoas físicas, jurídicas, terceiro setor pagará um pouco mais para entrar com a ação. Mas certamente aqueles que têm um poder aquisitivo menor, né, que têm uma renda inferior, contarão ainda com a gratuidade judiciária, e os advogados que o defendem certamente saberão os meios ali de dar o acesso à justiça, mas vai complicar muito para pequeno empresário, que são muitos, né, Roberto? Muitos microempresários, pessoas da classe média já paga tanta coisa no país, vai agora combinar com esse aumento. Então, a OAB foi fortemente contrária, nós fomos várias vezes até a Assembleia Legislativa falar não aos deputados, não aceitamos aumento de imposto, e temos que entender isso, aumento de custos processuais é aumento de imposto, e o que nós esperamos, e eu, particularmente como cidadão, acho que a Taiane e o Ferrari também, é que a gente lembre o nome dos deputados que votaram a favor desse projeto de lei, porque isso é aumento de imposto, e nós não queremos aumento de imposto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, Aninha. Conseguiu pegar o vídeo, produção? Choveu forte aqui, pessoal. Inclusive, olha só, dá uma olhada como é que caiu esse poste em cima dessa perua. Graças a Deus o motorista não se feriu, tá bem, né? Tava inclusive do lado ali, tranquilo. Chuvas fortes, caíram muitas árvores e essa árvore que caiu acabou derrubando esse poste, e o poste acabou caindo em cima. Tem fotos também aí, produção? Fotos que o pessoal nos enviou, que estavam andando pela cidade de Guarulhos. Vamos ver as outras. Essa é da própria perua, né? Graças a Deus o motorista está bem. Olha o tamanho do eucalipto que caiu. Isso aí foi na Silvestre Pires de Freitas, região do Tabuão. Outra foto aí, produção. Olha só essa daí, ó. Essa é um pouco mais para frente da Silvestre Pires também. Uma árvore bastante grande, também na Silvestre Pires de Freitas. Chuva, inclusive caiu granizo aqui, né? Para não falar que caiu granito, né, Dr. Prats? Caiu granizo. Bom, chuva bastante forte aí, até o momento. Prejuízos materiais é a informação que nós temos aqui. Agradecer a todos. Hoje conversando com a doutora Taiane, Dr. Rodrigo Prats e Dr. Eduardo Ferrari. Eu estava vendo aqui, eu gostaria que o doutor falasse sobre aquelas câmeras que os policiais usam, né? Inclusive reclamaram que ali naquela operação na Baixada, alguns dos policiais não estavam usando as câmeras corporais. Como é que a legislação, é obrigação do Estado usar, não é, doutor? Como é que é isso? Olha só, existe autorização já para utilizarem, para os policiais utilizarem, né? Entretanto, as câmeras elas retratam fidedignamente tudo que está acontecendo, seja áudio, vídeo, né? Então ela detecta e pega tudo. A resistência vem por parte da corporação, principalmente. Por quê? Porque eles alegam uma série de fatores que impedem o trabalho pleno da polícia. Por exemplo, alguns dos argumentos que eu chequei é que vai tirar a condição de poder exercer ali o trabalho de polícia. Por exemplo, também, buscar informação com informantes, expor o policial, não é? Porém, do outro lado, Roberto, a gente tem o fator maior, na minha visão, na minha leitura, que é a sociedade. Uhum. E automaticamente, um trabalho realizado bem pela polícia, monitorado, protege inclusive o policial, né? Então a sociedade clama por não agressão. A gente observa os índices
são elevados de violência policial. A câmera, quando colocada em prática, reduziu drasticamente o número de agressões policiais, seja homicídios, seja lesões corporais e abusos de modo geral, porque tudo acaba captado, né? Interessante que o Prates falou um pouquinho antes a respeito da questão do PL que aumentou as custas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do seu presidente, recentemente indeferiu uma liminar, cassou uma liminar que tinha sido dada em primeira instância para que toda a corporação utilizasse as câmeras. E ele se baseou em fatores financeiros. Né? Ele diz que não tem verba para que toda a corporação utilize as câmeras. Porém, é muito difícil de entender toda essa problemática, porque a sociedade está deixada de lado. As câmeras elas vão proteger a sociedade, proteger a ação policial, traduzir ali e trazer a realidade para os fatos. É evidente que nós temos um exemplo, você até citou, ali na região do Guarujá, né, onde houve uma série de situações, e ali o Ministério Público já detectou que houve, inclusive, irregularidades na utilização das câmeras, tais como desligadas, sem bateria, ou com qualidade ruim de áudio e vídeo. Então, assim, nós temos que repensar, reavaliar tudo isso. Por quê? Porque a câmera corporal ela vai servir para acabar com a violência policial durante a ação. E elementos outros, nós temos que ajustar, porque o cidadão tem um celular em mãos. Tem uma câmera em um vizinho. A polícia, quando investiga, por exemplo, um crime, a primeira coisa que ela faz é mapear ali as câmeras da região, para descobrir, para obter, sim, enfim. Então, acaba sendo um contrassenso. Não é? Imagino eu, pensando pelo lado positivo da ideia de não utilizar as câmeras, que é a questão financeira. Mas esperamos que não seja para ocultar ali, talvez, ou para manter uma forma abusiva de ação por parte da polícia. Aqui, Roberto, é importante dizer, nós sabemos que o crime, e o crime cada vez mais banal, não é? Coloca uma ferramenta difícil para o policial atuar, né? Porque o criminoso ele não tem nada a perder quando ele está na sua ação criminosa. O policial está desempenhando uma atividade profissional. Então, nós sabemos que é muito difícil fazer as intervenções policiais, entretanto, tudo deve ser feito transparente e de forma aberta. E as câmeras, elas colocam ali uma redução na grande maioria das intervenções policiais, das agressões e do abuso policial que a gente sabe que existe. Eu acho que eu gostaria de completar. Nós tivemos hoje ou ontem na mídia o caso do atropelamento do ator Kaique Brito, né? E havia uma câmera no carro do motorista que o filmava durante o ato. Em razão dessa câmera foi comprovada a velocidade que estava o carro naquele momento. E por essa câmera se mostrou que ele não estava numa velocidade acima do permitido à avenida, tirando a responsabilidade dele por uma eventual culpa no atropelamento do ator. Então, deixando muito claro, né, acho que o Ferrari compartilha dessa opinião, a doutora Taine também, nós temos ótimos policiais dentro do Estado, mas no momento em que ele age como polícia, ele é o Estado. Então, a câmera de segurança, ela também é por uma segurança desse policial, para que evite falsos comunicados de agressão ou de violência policial. O que a gente não pode pensar, né, Ferrari, é que haja um uso político das câmeras policiais. Infelizmente, muitas das vezes, o Poder Judiciário ele toma decisões que não são muito bacanas à população, como essa. Em um determinado momento, ele veta as câmeras de segurança por uma questão orçamentária, mas ele próprio, com vários benefícios enquanto magistrado, isso é um público, isso está no portal da transparência, com várias diárias e benefícios, ele aumenta as custas processuais da população inteira para manter esses benefícios. Então, o que nós advogados, o que nós cidadãos queremos é equilíbrio, é uma questão de responsabilidade fiscal. Então, as câmeras também são para a autopreservação dos policiais, para que eles não tenham que responder em corregedoria por várias ações, para que eles não tenham que ficar dando depoimento em processos. E nós já tivemos, né, Ferrari, vários processos onde o policial tem que ir lá, prestar depoimento, perde o dia de serviço, lê BO novamente, e a câmera talvez
trouxesse de uma forma mais fidedigna e mais correta o que ocorreu naquele momento da ocorrência, para que, de forma alguma, fique aquela interpretação do diz que me disse. Então, a câmera, se bem utilizada, facilitaria muito nos processos criminais e também nos processos cíveis, onde nós temos aí acidente de trânsito, processo de dano moral, violência doméstica, que às vezes a polícia flagra aquilo e você só tem o depoimento policial, né? Para o juiz também é complicado fazer a dose do depoimento apenas do policial quando não tem mais nenhum elemento. A câmera pode ser um grande facilitador para fazer provas em favor de quem deve, né? Ou então até para o policial, para a autopreservação dele. E o Pratos tocou num assunto importante, né? A interpretação jurisprudencial acerca da palavra do policial, ela é na sua quase 100%, a palavra do policial ela é válida, né? E tem de ser mesmo. Porém, existe um fator que é um fator extremamente preponderante e corriqueiro no dia a dia. Por exemplo, em ocorrências ligadas ao tráfico de drogas, não tem testemunha, além do agente policial. Sim, é verdade. Não é? E a palavra do policial ela é válida. Isso certamente coloca a possibilidade maior de um erro judicial. Por quê? Porque é evidente que o policial não pode ter a sua palavra contestada. Não. Mas a nossa Constituição Federal, o Código de Processo Penal, estabelece que a palavra do policial é válida, sim, como elemento de prova, mas não como prova absoluta. Não está dito que ele é uma prova absoluta. Por uma série de fatores, dou até um exemplo. Aquele que prende, naturalmente, tende a justificar sua ação. Uhum. Né? E assim, as respostas que a gente encontra no dia a dia são: mas ninguém quer ser testemunha com medo do tráfico de drogas. Tudo bem, mas nós temos um provimento do Tribunal de Justiça que permite a escuta velada daquela testemunha. Se não me falha a memória, é o provimento 21 de 2000. E esse provimento, ele não é apresentado. Ou seja, nos parece que falta alguma coisa para que a gente possa ter, de fato, uma justiça plena. E isso a gente tem que trabalhar para que não haja erro. E para que haja uma sentença justa, quem tiver que ser preso, que cumpra a pena, efetivamente culpado por aquilo que cometeu. Acabou nosso tempo, doutores. Olha só, doutora Tayane, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Roberto. Sempre um prazer estar aqui. E estaremos aqui em breve, com certeza. Opa, doutor Prates. Bom, muito obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui no seu programa, junto dos advogados, advogadas, população que acompanha, com a minha sócia aqui, Tayane, meu parceiro de trabalho, Ferrari. Eu espero voltar aqui em breve para conversar mais com você e contar com a audiência de todos. Meu muito obrigado. Doutor Ferrari, obrigado. Obrigado, Roberto, Tayane, Prates, toda a equipe que trabalha aqui para você também e aqueles que nos assistem, o que faz todo sentido nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite e até a próxima.